Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Ministério Levanta e Anda. O meu nome é Fabrício Gonçalves e a partir de hoje nós vamos gravar uma série de vídeos falando a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Essa carta tem 6 capítulos e nós vamos gravar 6 vídeos, onde eu estarei expondo versículo por versículo desta carta, que é considerada a mais sublime obra literária de todos os tempos. Então vamos lá, como eu acabei de dizer, essa será uma exposição do texto bíblico. Vamos falar somente o que o texto bíblico diz. A única coisa que estaremos fazendo aqui, além disso, será contextualizar a situação para entendermos certas palavras, certas coisas que, simplesmente olhando para o texto, sem entendermos o contexto, não conseguiríamos compreender corretamente. Ok? Antes de iniciar a leitura aqui, eu quero pedir a você para compartilhar esse vídeo. Curta esse vídeo também, compartilhe para os seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Quando você curte, quando você comenta, quando você indica compartilhando, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e que vale a pena ele impulsionar e mostrar para mais pessoas. Então vamos lá, vamos iniciar o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Esse é o primeiro de uma série de 6 vídeos que eu tenho certeza vai abençoar a sua vida. Amém? Então começando aqui pelo versículo de número 1, e aí eu começo a contextualizar toda a carta para você. O verso de número 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aqui, apenas lendo esse trechinho do versículo 1, essa primeira parte do versículo, eu quero iniciar então a contextualização do texto para que você compreenda tudo que vamos falar e aprender a respeito dessa carta. A primeira coisa que eu quero te contextualizar para que você entenda é que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então Paulo, no primeiro versículo, já começa se apresentando como o autor dessa carta. Nós precisamos entender uma outra coisa. Quando é que essa carta foi escrita? A maioria dos estudiosos vão concordar que Paulo escreveu a carta aos Efésios entre os anos 60 a 62, 63 da era cristã. E isso é afirmado por se basear no período em que Paulo escreveu a carta. A maioria dos estudiosos concorda que Paulo escreveu essa carta da prisão em Roma. Precisamos contextualizar aqui que Paulo, quando registrou o relato da carta aos Efésios, ele não estava livre, ele estava preso em Roma, preso em uma prisão domiciliar em Roma, aguardando o seu julgamento. O livro de Atos, por exemplo, termina narrando quando Paulo chega em Roma, e ali ele fica morando em uma casa alugada por 2 anos, os 2 últimos anos de vida. Logo depois, Paulo seria sentenciado à morte por decapitação. Então, o apóstolo Paulo, antes de ser morto, antes de ser julgado e condenado, ele passa por 2 anos em uma prisão domiciliar. E como era essa prisão, para que você possa estar contextualizado? Paulo ficava preso em uma casa alugada pelo governo romano, e nesta casa ficava junto com Paulo um guarda romano, que ficava tomando conta dele, vigiando ele todos os dias. Paulo podia receber visita, podia escrever as suas cartas, receber cristãos e abençoar muitas pessoas, e foi exatamente nesse período, quando ele estava preso, entre 60 e 63 da era cristã, foi que ele então registrou o relato da carta aos Efésios. Essa carta é tão incrível, é tão perfeita o conteúdo que tem escrito nela, que muitos estudiosos chegaram a declarar que ela é a mais sublime das obras literárias que existem em todo o planeta. Alguns estudiosos fazem questão de afirmar que a carta de Paulo aos Efésios é a rainha de todas as epístolas, a mais sublime obra literária já escrita. E é por isso que nós estamos iniciando essa série, passando para você o conhecimento a respeito desse texto tão fantástico, o conhecimento a respeito da carta aos Efésios. Para contextualizar você agora literariamente, a carta de Paulo aos Efésios está no Novo Testamento. É considerada uma das cartas paulinas. O apóstolo Paulo, que era fariseu da tribo de Benjamim, foi quem registrou essa carta, foi quem escreveu. Essa carta é no período que ele já era convertido ao cristianismo, ele já tinha recebido Jesus em sua vida.
E ele então, um homem sábio, um homem culto, experiente nessa época, já era um homem de idade, nessa época em que ele registra todo esse texto, ele tem um intuito, ele escreveu por algum motivo. E o motivo dessa carta ter sido escrita foi porque Paulo queria confortar os irmãos da cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade grega que fica na Ásia Menor, e essa cidade era a famosa cidade da deusa Diana. A Diana dos Efésios, que nós vemos, por exemplo, os Efésios, quando Paulo prega para aquele povo, eles glorificando a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, era uma deusa da mitologia grega. Então Paulo escreveu essa carta com o intuito de confortar os irmãos de Éfeso. Por que ele queria confortar esses irmãos? Porque eles estavam preocupados porque Paulo estava preso. Então vamos lá, nós já entendemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, foi escrita entre os anos 60 e 63 depois de Cristo, e nós entendemos também que o motivo que levou Paulo a escrever essa carta foi porque ele queria confortar os irmãos da cidade de Éfeso que estavam preocupados com a prisão de Paulo e com a sua possível condenação, que de fato veio a acontecer alguns anos depois. A carta de Paulo aos Efésios também é considerada uma carta doutrinária e também prática, ao mesmo tempo, porque é como se fosse um grande sermão que Paulo estivesse trazendo aqui para os irmãos de Éfeso. Paulo começa os 3 primeiros capítulos dessa carta trazendo muita doutrina, muito ensinamento a respeito de qual era a nossa posição, qual era a nossa condição quando conhecemos a Deus, quando Deus nos conheceu, quando Deus nos trouxe para a gloriosa luz. E depois ele começa então a fazer a aplicação da doutrina nos capítulos 4, 5 e 6 dessa carta. Então os 3 primeiros capítulos da carta é como se Paulo estivesse anunciando a doutrina, falando da doutrina para os irmãos, apresentando e pregando teoricamente, doutrinariamente. E nos capítulos 4, 5 e 6 é como se ele estivesse fazendo a aplicação dessa doutrina. Ou seja, a carta aos Efésios é uma carta peculiar. E aqui vai algumas peculiaridades dessa carta antes de continuarmos a leitura do texto bíblico. A primeira peculiaridade, particularidade dessa carta é que ela é muito semelhante à carta aos Colossenses. Assim como existem os evangelhos sinóticos, nós podemos dizer que a carta aos Efésios é como se fosse uma carta sinótica, ou seja, muito semelhante, parecida com a carta aos Colossenses. E isso se dá porque a maioria também dos estudiosos concordam que Paulo escreveu essas 2 cartas no mesmo período. Provavelmente, o homem que foi enviado para levar a carta aos Efésios também foi o mesmo que enviou a carta aos Colossenses no mesmo período. Provavelmente, Paulo escreveu uma carta, deixou de lado e escreveu a outra. Entende? Então, Paulo registrou essas 2 cartas no mesmo período e é por isso que uma grande parcela de Efésios nós encontramos em Colossenses, versículos completos exatamente iguais. Essa é uma particularidade dessa carta, juntamente com a carta aos Colossenses. Uma outra coisa interessante que a gente precisa saber a respeito da carta de Paulo aos Efésios é por que ele escreveu essa carta. A primeira coisa que nós ficamos sabendo é que quem escreveu foi Paulo. Ele escreveu para os Efésios. A gente vai confirmar isso aqui lendo mais abaixo no texto. E além de ter escrito para os Efésios por volta de 60 a 63 depois de Cristo, ou seja, da era cristã, ele escreveu com um propósito. E o propósito era de acalmar, confortar os corações dos irmãos em Éfeso. Porque Paulo estava preso, os irmãos sabiam disso e eles estavam preocupados com Paulo. Ele então decide confortar esses irmãos enviando-lhes essa carta que veio ali trazer consolo e fortalecimento para todos eles. Essa carta de Paulo ela se encontra no Novo Testamento, é claro, e essa carta, considerada uma carta paulina, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, tem grande valor para as nossas vidas, assim como teve para a vida dos irmãos daquela época, dos irmãos de Éfeso. Ok? Então vamos agora adentrar no conteúdo da carta. Nós já sabemos quem a escreveu, quando escreveu, onde Paulo estava quando escreveu, e nós sabemos também por qual motivo ele escreveu essa carta. Agora nós vamos entrar no texto para compreender detalhe por detalhe, de versículo por versículo, e tirarmos grandes lições dessa que é considerada, como eu já disse, a mais sublime obra literária de todos os tempos. Grandes estudiosos consideram a carta de Paulo aos Efésios como a rainha das epístolas.
a mais importante carta já escrita, e nós vamos meditar nessa carta durante 6 vídeos que vão ficar um pouco longos, eu tenho certeza, mas com bastante conteúdo, riquíssimo conteúdo que vai fortalecer e edificar a sua fé, ok? Então vamos lá, eu vou iniciar lendo todo o texto e depois nós vamos ler pausadamente, versículo por versículo. Diz assim o texto de Efésios capítulo 1, toda a leitura inicialmente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então note, acabamos de ler todo o texto e talvez somente lendo você possa dizer, eu não entendi nada. Algumas pessoas compreendem de fato o que está escrito aqui, mas a grande maioria, quando lê um texto desse, ainda mais se for na versão João Ferreira de Almeida, não entende absolutamente nada que Paulo disse aqui. É por isso que nós vamos estudar versículo por versículo para termos uma compreensão correta desse texto. Então vamos lá, Efésios, capítulo de número 1, versículos de número 1 e 2, nós vamos encontrar a apresentação e saudação de Paulo. Lemos da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então note como que Paulo começa se apresentando. Paulo, ou seja, quem está escrevendo aqui sou eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Em algumas cartas, Paulo inicia dizendo que ele é servo, escravo de Cristo Jesus. Nessa carta em específico, ele começa falando, eu sou apóstolo de Cristo Jesus. E ele não está falando aqui para se engrandecer ou para se exaltar por ser um apóstolo de Cristo. No capítulo de número 3, por exemplo, ele vai falar que isso lhe foi imposto, não foi vontade dele. Na verdade, Paulo odiava a Cristo e aos seus seguidores. Paulo aqui é o mesmo Saulo de Tarso
lá do livro de Atos, aquele que perseguia a igreja, que queria matar os cristãos e que lutava com unhas e dentes para poder acabar com a fé cristã. Nós vemos que depois do encontro de Saulo com Cristo no caminho de Damasco, ele passa agora a assumir o seu nome romano, porque Paulo não mudou de nome. Não foi Saulo que deixou de ser Saulo e virou Paulo, nada disso. Ele tinha duas naturalidades. Paulo era fariseu, um homem conhecedor das escrituras judaicas, ele era judeu da tribo de Benjamim, porém ele tinha cidadania romana. Nós vemos isso também no livro de Atos. Então, como romano, ele tinha o nome Paulo. Paulo é Saulo de Tarso. E agora ele se apresenta como Paulo, ele se apresenta com o seu nome romano, e ele diz, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então ele não está se engrandecendo, porque ele é apóstolo de Cristo Jesus, mas ele é pela vontade de Deus. Ele mostra que a vontade de Deus é que está reinando e que está operando em sua vida. Ele só é apóstolo porque essa é a vontade de Deus. E ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Primeiro vamos notar aqui, para quem ele direcionou a carta? Aos santos e fiéis. Santos aqui não está dizendo aquela pessoa que, por exemplo, viveu uma vida santa e que foi canonizada e virou um santo, como nós vemos os santos da Igreja Católica. Não é esse tipo de santo. Santo aqui é uma pessoa normal, uma pessoa que recebeu a Cristo, que é santificada dia após dia, justificada por Cristo, é considerada santa. Ele diz aos santos e fiéis, aos fiéis em Cristo Jesus, e ele continua dizendo em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Aqui eu quero chamar a sua atenção porque em alguns documentos muito antigos, ou seja, alguns textos, cópias do Novo Testamento em que constam esse texto, muitos desses documentos não constam esse último trecho, que estão em Éfeso. Alguns documentos, inclusive, muito importantes e respeitados e considerados como muito seguros, não constam que estão em Éfeso. Mas outros documentos também, muito respeitados e seguros, constam esse trecho que estão em Éfeso. Logo, é praticamente unânime, é concordado entre todos os estudiosos que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, aos cristãos em Éfeso. Então, esse é o direcionamento da carta. E ele vem agora no verso 2 e saúda os irmãos da seguinte forma: a vocês, graça e paz da parte de Deus. Olha que interessante isso. Paulo começa a falar graça e paz da parte de Deus. Quando nós unimos essas duas palavras, nós chegamos então num consenso maravilhoso. Não tem como ter paz se não houver a graça de Deus. E onde não há a graça de Deus, jamais haverá paz. Paulo saúda os irmãos dizendo, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele se apresenta, eu sou apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e eu escrevo a vocês, irmãos de Éfeso, santos e fiéis, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo reconhece agora o senhorio de Cristo. Aquele que ele perseguia, lembra do livro de Atos, é agora o seu Senhor. E ele está saudando os irmãos, lembrando-se do nome de Cristo. Aqui então nós vemos algo lindo. Paulo se apresentou, Paulo saudou, mas agora ele começa a discorrer um dos textos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. O maior parágrafo das Escrituras nós encontramos aqui nesse texto. E quando eu digo maior parágrafo é porque lá no original não havia nem ponto nem vírgula em nenhum desses contextos. Não havia ali um ponto ou uma vírgula entre o verso 3 e o verso 14. Aqui, tudo que nós vamos ler até o verso de número 14 é Paulo discorrendo em uma enxurrada de emoção e de uma alegria tão grande o plano da salvação divina sobre a nossa raça, a raça humana. Então note, eu vou ler aqui versículo por versículo e você vai ver que cântico maravilhoso Paulo faz a Deus aqui através desses versos que nós vamos meditar. E é considerado o maior parágrafo das Escrituras, onde Paulo não faz pausa. É como se ele começasse a falar e ele fosse se alegrando cada vez mais e falando e falando e falando até que chega no verso de número 14. Então vamos meditar aqui, começando do verso 3. Na minha Bíblia, eu estou lendo aqui, eu não falei disso ainda, mas vou falar agora, eu estou lendo na versão, nova versão internacional, é a NVI. Eu recomendo você também a estudar nessa versão, é uma versão robusta, uma versão confiável das Escrituras que vale a pena você meditar. Sem contar que as palavras aqui também são de melhor compreensão
do que, por exemplo, a João Ferreira de Almeida, que é uma tradução mais antiga, ainda que atualizada e revisada, mas é um português mais antigo. Então eu te oriento a meditar nas escrituras nesse texto da NVI, que também é muito seguro. Então vamos lá, verso de número 3. O título, que foi adicionado, é claro, pelos tradutores dessa versão, está escrito aqui na minha Bíblia: As bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Porque é sobre isso que Paulo vai falar até o verso 14. Então vamos iniciar aqui pelo verso 3, e eu tenho certeza que você vai se maravilhar com tudo que o apóstolo Paulo registra aqui nesses versos. Ele inicia o verso 3 dizendo: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui na minha Bíblia aparece um ponto final, mas no original não tinha. Mas nós vamos fazer essa pausa para vir explicando o verso, um verso de cada vez. Então o verso de número 3 inicia: Bendito seja Deus. Paulo já começa então esse cântico que inicia aqui no verso 3 até o 14, ele inicia já bendizendo a Deus. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus é esse que ele está falando? O Deus que ele está se referindo é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Note, Paulo dizendo nosso Senhor. Ele agora, Jesus Cristo, é Senhor de Paulo. Não é mais aquele que Paulo persegue. É o Senhor de Paulo agora. Então, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Eu quero te chamar a atenção para os tempos verbais aqui desse capítulo de número 1. Note que Paulo fala que nos abençoou. Está no passado, ou seja, nós já somos abençoados. Não é que nos abençoará ou que está nos abençoando, que nos abençoou. Bendito seja esse Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então não é com algumas bênçãos, não é com algumas condições, é com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aqui essa palavra, essa expressão regiões celestiais, também vai aparecer com certa frequência na carta de Paulo aos Efésios. E regiões celestiais aqui não está fazendo menção ao espaço geográfico, não está fazendo menção a uma parte geográfica e física, e sim um estado de vida, um estado de espírito, um estado de transformação da sua alma. Ou seja, nós somos, não seremos, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, olhe, nas regiões celestiais, que não é geograficamente falando, e em Cristo, que também não é geograficamente falando. Nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, é um estado de pessoa salva, de vida eterna, de galardão que nós recebemos em Cristo. Então vem o verso 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Note o início do verso de número 4, porque Deus, não é o homem, mas é Deus, ele nos escolheu. Está de novo aqui no passado. Deus já nos escolheu nele. Quem é ele? Quem é esse nele aqui? Nele, em Cristo Jesus. Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação, ou seja, antes da criação do mundo. Então, não é algo que aconteceu quando eu aceitei Jesus ou quando eu me converti ao cristianismo, nada disso. É algo que aconteceu antes da criação do mundo. Deus me elegeu, te elegeu nele, em Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Antes que nós viéssemos a existir, antes que o mundo viesse a existir, nós já éramos plano e projeto de Deus, escolhidos em Cristo Jesus para sermos, olha o verso como continua, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus nos escolheu, nos elegeu com uma finalidade. Qual finalidade? Para sermos santos. Santos aqui faz referência à separação do mal, para sermos separados do mal e sermos irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, o próprio Deus nos elegeu para viver uma vida de santidade e sermos irrepreensíveis. É claro que nenhuma pessoa na face da terra é completamente santa e completamente irrepreensível. Todos nós temos pecado, somos repreensíveis. Porém, quando Deus olha para nós, ele não vê sobre nós toda essa carga de pecado e de imundície, mas ele olha para nós e vê o sangue do seu Filho. Lembra lá do livro do Êxodo, quando a Bíblia narra que o anjo da morte, na 10ª praga, ele passa sobre todo o Egito a fim de matar todos os primogênitos. Porém, quando ele passava sobre uma casa que houvesse ali nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro Pascal,
esta casa não receberia o julgamento, o juízo de Deus. E é assim que Deus olha para nós. Quando ele olha para a minha vida e para a sua vida, e ele vê sobre nós o sangue de Cristo, a redenção dos pecados por meio de Cristo, que ele mesmo nos elegeu em Cristo, ele não imputa sobre nós esse pecado, ele nos perdoa, ele nos redime. É por isso que está dizendo aqui que nós somos irrepreensíveis em sua presença. Ele não nos repreende, muito pelo contrário, ele prometeu e cumprirá essa promessa de um dia herdarmos a glória juntamente com ele, juntamente com Cristo. O verso 5 então diz o seguinte: em amor, e aqui começa então a trazer a expressão máxima de Deus, o amor. Em amor nos predestinou. E aqui entra uma palavra nova que vai dar base para um dos maiores embates teológicos, os mais acalorados embates teológicos entre calvinistas e arminianos. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, nós vamos ler o texto e eu creio que você vai conseguir tirar as suas percepções do texto, o Espírito Santo vai falar ao seu coração, mas aqui entra a palavra em amor, ele nos predestinou. Predestinou é traçar um destino prévio para alguém. Então aqui está dizendo que Deus, ele me predestinou, te predestinou para sermos essas pessoas santas e irrepreensíveis. E ele fez isso em amor. Foi por causa do seu amor que ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Aqui eu quero chamar a sua atenção para algo interessante. A carta de Paulo foi direcionada aos irmãos que viviam em Éfeso. Porém, ela foi escrita num período em que o Império Romano dominava o mundo. E Roma influenciava muito as nações. Inclusive, em Roma havia um costume muito comum que era dos pais, aqueles homens de classe alta, homens importantes como imperadores e outros homens da classe alta, eles tinham a possibilidade de, quando tinham um filho, poder trocar esse filho por outro. Como que acontecia, basicamente? Quando um homem de grande poder em Roma tinha um filho, nessa época, ele podia, por exemplo, ficar 9 dias sem conhecer a criança. E no 9º dia, essa criança então era apresentada a ele e era colocada no chão. A mãe colocava essa criança no chão e o pai tinha 2 possibilidades. Se ele olhasse para a criança e se agradasse dela, ele pegaria ela no colo e ela era considerada o seu filho, o seu sucessor, o seu herdeiro. Porém, esse pai tinha a possibilidade também de olhar para essa criança e de não gostar dela. Se ele não gostasse, ele simplesmente não a pegava do chão e isso demonstrava que o pai havia rejeitado aquela criança. Quando isso acontecia, uma outra criança, que não era filha desse pai, era trazida e colocada diante dele, um outro menino. Então esse pai olhava para essa criança e se ele se agradasse dela, ele então estendia as mãos, pegaria ela no colo e essa criança agora era considerada seu filho. Quando o pai fazia isso, ele estava garantindo que ele estaria cuidando daquela criança, assumindo ela como sucessora, como o filho de fato dele, que ele cuidaria e daria a vida por ele se fosse preciso. Então o pai estaria assumindo fidelidade a esse filho que biologicamente não era dele. Quando nós entendemos isso e comparamos com Cristo lá na cruz do Calvário, nós vemos que Cristo, entre aspas, era o filho biológico de Deus que estava sendo rejeitado pelo Pai ali naquele momento em que estava na cruz. Cristo clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, é como se o pai estivesse de braços cruzados, rejeitando o filho, seu filho, entre aspas, novamente, biológico, para adotar a mim e a você, que não somos biológicos. É como se Deus estivesse rejeitando o seu filho para poder receber cada um de nós e assumir essa fidelidade para conosco que cremos no seu filho. Então, nós somos adotados, mas isso não quer dizer que somos menores. Quer dizer que somos especiais. Somos filhos que Deus optou nos amar e colocou a sua herança, as suas virtudes sobre a nossa vida. E olha só que interessante, para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus. Então nós somos adotados como filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Cristo é Deus. E foi através do sacrifício de Cristo que nos deu a oportunidade de sermos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso está no final do verso 5. Então nós somos filhos de Deus por meio de Cristo, por causa do bom propósito da sua vontade. Talvez na sua tradução esteja beneplácito. É o belo prazer de Deus, é a vontade de Deus. Deus me adotou e te adotou como filho pelo seu belo prazer, pelo seu bem-querer. E aqui, pessoal, nós vamos encontrar algo muito interessante que você precisa estar atento.
É bom eu falar isso logo aqui no início, porque na carta aos Efésios nós vamos encontrar Paulo falando várias vezes sobre o bom propósito de Deus e sobre o louvor da glória de Deus. Nós precisamos entender que Deus é soberano. O que isso quer dizer? Que não há ninguém nem maior e nem igual a Deus. Logo, tudo que Deus faz é para louvor da sua glória. Exatamente tudo que Deus faz é para glorificar o seu nome, é para engrandecer a si mesmo. Talvez você olhando pela ótica humana você possa pensar, mas esse Deus é muito egocêntrico. Tudo que ele faz é para se glorificar, é para glorificar a si mesmo. Se nós trouxermos isso para a ótica humana, se eu querer me engrandecer, eu estarei sendo abusado, egocêntrico. Por quê? Porque existem bilhões de pessoas no mundo, inclusive bilhões que são muito melhores e mais inteligentes e mais sábias e mais cultas do que eu em infinitas áreas da vida. Então, se eu quiser me colocar como grande, como maior, é prepotência da minha parte, porque existem pessoas iguais a mim. Agora eu te pergunto, quem é semelhante a Deus? Quem é igual a Deus para que ele possa, ou melhor, para que ele não possa se colocar como maior? Ele é maior do que tudo e que todos. Por isso, tudo converge para a sua glória. Não há outro que ele possa glorificar que seja do tamanho dele ou maior do que ele. Ele é maior que tudo, maior que todos, eterno. Por isso, toda honra, toda glória é dele, é para ele. E tudo que ele faz é para louvor da sua glória. Ok? Espero que você tenha entendido isso. Continuando o texto aqui, diz o seguinte, o verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, lembra disso que eu acabei de falar? A qual nos deu gratuitamente no amado. Olha que interessante isso. Tudo isso que Deus fez, que nós lemos anteriormente, foi feito para o louvor da sua gloriosa graça. Então aqui está falando da graça de Deus e diz que é gloriosa. Foi para louvor dessa gloriosa graça que Deus fez, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então é uma graça que Deus nos dá gratuitamente em Cristo Jesus. O amado aqui é Cristo Jesus. Então é uma graça que recebemos gratuitamente. Parece redundante, mas é Paulo querendo reforçar que não é por mérito nosso. Nós somos agraciados pela graça gratuita de Deus. Tudo é pela graça de Deus e é por isso que tudo converge para a glória dele, porque não depende de nós, dependeu dele. Foi a atitude dele de nos resgatar e nos dar essa salvação no amado em Cristo Jesus. Antes de continuar agora, eu quero reler do verso de número 3 até o verso de número 6, para que você entenda agora a primeira estrofe desse cântico. Eu disse que do verso 3 até o 14 é o maior parágrafo da Bíblia. E então esse parágrafo enorme é considerado um cântico de louvor e adoração a Deus, escrito por Paulo. Ele é dividido em 3 estrofes. A primeira estrofe é do verso 3 até o 6, que acabamos de ler, e termina falando sobre louvor da glória, da graça de Deus. Então nós vamos ler aqui do verso 3 ao 6 para que você entenda o que Paulo falou de fato nessa primeira estrofe. Olha o que ele disse: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então Paulo começa a falar e não consegue parar, e ele vai discorrendo esse cântico lindo de adoração a Deus. E ele continua agora no verso 7, que nós vamos continuar estudando o versículo detalhe por detalhe. Olhe como Paulo fala, olhe como ele inicia o verso 7. Nele quem? Em Cristo, temos a redenção, ou seja, note o termo novamente, o tempo verbal. Nele temos, não teremos, mas temos a redenção por meio de seu sangue. Ou seja, nós fomos redimidos, fomos perdoados pelo sangue de Cristo. E ele continua, o perdão dos pecados. Então é pelo sangue de Cristo que nós temos o perdão dos pecados. Tudo se resume a isso. Só podemos ser salvos, redimidos pelo sangue de Cristo. E aí a Bíblia continua dizendo, Paulo continua descrevendo, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, pelas riquezas da graça de Deus é que nós temos o perdão dos pecados, a redenção, por meio do sangue de Cristo, em Cristo. E ele vem o verso 8 e diz, a qual ele quem? Deus, derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então Deus, ele derrama sobre nós essa graça, esse amor, esse sangue, esse perdão,
com todo o seu entendimento e sabedoria. Então, pela sabedoria de Deus, pela ciência, entendimento de Deus, ele derrama essa graça, as riquezas dessa graça, esse perdão, esse amor sobre nós. E ele então vem no verso 9 e diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu. Ou seja, ele, Deus, nos revelou o mistério. Mistério aqui é algo que estava oculto e que foi revelado. Esse é o significado dessa palavra no original. Esse mistério, o mistério da sua vontade, foi nos revelado de acordo com o seu bom propósito. Foi por causa da boa vontade dele, porque ele bem quis nos revelar esse bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ou seja, em Cristo, ele nos revela o seu propósito. E que propósito é esse? Com qual finalidade ele fez isso? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Note que interessante isso aqui. Ele nos revela, então, algo muito importante. Que algo é esse? Ele nos revela que fez convergir em Cristo todas as coisas. Convergir em Cristo é apontar para ele, é ser nele, é acontecer nele todas as coisas. Tudo converge para Cristo. O que a gente entende com isso? Todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Isso quer dizer que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apontam para Jesus. Todos os livros da Bíblia, todos os atos cerimoniais do Antigo Testamento apontam para Cristo. Por exemplo, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, um animalzinho teve que ser sacrificado, e no verso 21 de Gênesis capítulo 3 diz que a pele desse animal serviu de roupa para tapar as vergonhas de Adão e Eva. Aquele animalzinho que teve que ser morto lá no Éden por causa do pecado, apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro Pascal, lá do livro de Êxodo também, e todos os outros animais sacrificados no Antigo Testamento para purificação de pecados, apontavam para Cristo, que em João 1,29 tem a revelação que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento ainda, a serpentinha no deserto, apontando para Cristo também, ainda que o povo adorou ela depois e recebeu punição por isso, ela apontava para Cristo, que seria erguido no madeiro, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ou seja, no Antigo Testamento, a Bíblia apontava para o sacrifício vindouro. No Novo Testamento, todas as cartas, todos os livros apontam para o sacrifício que já veio e que já aconteceu. Toda a Bíblia aponta para Cristo. E aqui está dizendo isso, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Lembra de João, no capítulo de número 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que é feito se fez. Então, Cristo é o centro de tudo. E a Bíblia diz, todas as coisas celestiais ou terrenas, inclusive as coisas celestiais, todas apontam e convergem em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Aqui eu quero explicar para você sobre essa expressão, plenitude dos tempos. Quando Jesus veio à Terra, depois que Jesus morreu, inclusive quando essa carta de Paulo aos Efésios foi escrita, todo mundo estava sob o governo de Roma. Lembram, 4 grandes impérios dominaram o mundo nos tempos bíblicos, depois ali do livro de Daniel. Esses impérios eram a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e, por último, Roma. Roma era um império que dominava o mundo desde antes de Jesus nascer até depois que essa carta, por exemplo, foi escrita. Então, como Roma é quem dominava o mundo, Roma instituiu a famosa Pax Romana. E o que é essa Pax Romana? Quais eram alguns benefícios que ela trazia? Era a paz romana. Roma instituiu paz, tanto no mar quanto em terra firme. E por que Roma instituiu essa paz? Porque era muito difícil fazer um traslado, por exemplo, de barco de uma região distante para outra, porque os mares estavam repletos de piratas, que roubavam, que matavam pessoas. E em terra firme, o perigo estava nas estradas. Então a Bíblia está falando aqui sobre a plenitude dos tempos. Foi que quando Roma instituiu essa paz e começou agora a acabar com os piratas, a acabar com os ladrões e os assassinos nas estradas, houve paz. E quando Cristo veio, o seu evangelho, mesmo sendo pregado em Israel, uma nação tão pequena, pôde ser propagado a todas as nações, porque agora os apóstolos tinham liberdade para poder andar de uma nação para outra. Paulo é um exemplo disso. Nós vemos as viagens missionárias de Paulo, em que ele passava tanto por terra quanto por água para poder levar o evangelho. Então Jesus veio na plenitude dos tempos, quando o evangelho, vindo de um lugar tão distante,
tão pequeno pôde ser propagado a todo o mundo. É por isso então que aqui se retrata, Jesus veio na dispensação da plenitude dos tempos. E olha o verso de número 11. Nele fomos também, nele quem? Em Cristo, fomos também escolhidos. Então está dizendo, nele fomos, mais uma vez, o termo está no passado. Nós fomos escolhidos nele, em Cristo, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, em Cristo nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados, ou seja, com um destino prévio, conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Quem é esse que faz todas as coisas? Deus, Cristo, o Pai, segundo o propósito da sua vontade. Tudo que ele faz é conforme a sua vontade, pelo seu belo prazer, pelo seu propósito. Então, em Cristo, nós somos predestinados, escolhidos pelo propósito e vontade de Deus, esse que faz todas as coisas. Mas é claro que isso tem uma finalidade. Por que ele nos escolheu? E aqui diz no verso de número 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Mais uma vez, Paulo termina uma estrofe desse cântico lindo com a frase, para louvor da sua glória. Lembra lá do verso de número 6? Ele termina dizendo, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, Paulo usa essa expressão, para louvor da sua glória, lá no verso 6 e agora no verso 12, terminando mais uma estrofe, ele usa para louvor da sua glória. Nós temos uma finalidade. Cristo nos escolheu, Cristo nos elegeu. Por quê? Para louvor da sua glória. Então nós vemos aqui duas estrofes já lidas. Eu vou ler a terceira estrofe, que são os versos 13 e 14. Depois eu vou fazer uma leitura de todo esse contexto, tanto do verso 3 até o 14, para você ver que linda é essa expressão lida agora que nós já compreendemos as palavras que estão sendo citadas aqui. O verso 13 diz o seguinte, quando vocês aqui Paulo está referindo-se aos gentios, aos efésios, que não eram judeus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, então, quando vocês ouviram e acreditaram na palavra da verdade, que palavra da verdade é essa? Paulo diz, o evangelho que os salvou. Então, quando vocês ouviram e creram no evangelho, vocês foram selados em Cristo. E aqui há algo interessante também para analisarmos. Paulo está enviando para um contexto em que o selo tinha muita importância. O selo, no contexto dos Efésios, garantia para eles, por exemplo, o seguinte: suponhamos que eu fosse até Éfeso e lá em Éfeso eu encontrasse, por exemplo, esse cubo mágico. E eu gostasse desse cubo mágico e quisesse comprá-lo para mim e adquiri-lo como meu. Então, eu não necessariamente precisaria levá-lo para minha cidade, levá-lo para minha terra inicialmente, de cara. Eu poderia simplesmente, para garantir que ele é meu, colocar sobre ele um selo. Quando eu colocasse esse selo, todas as pessoas de Éfeso, então, iriam olhar para ele, iriam ver esse cubo mágico, podiam achá-lo bonito ou feio, independente do que for, mas ninguém poderia tocar nele, porque ele tem dono, ele é meu, o meu selo está sobre ele. Então Paulo está escrevendo para um povo que entendia todo o contexto e a representatividade de um selo. E Paulo está dizendo, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Sabe o que isso quer dizer? Que Cristo nos selou com o Espírito Santo da promessa. E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi para o céu, mas nós estamos selados, recebemos o Espírito Santo em nossa vida como selo da parte de Deus. E note algo interessante aqui nesse texto. Você percebe que esse selo, ele não vem como uma segunda bênção depois da conversão, nem ele vem através de dons espirituais, nem através de algo a mais que o cristão precise buscar. Ele vem quando? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Quando vocês creram no Evangelho, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando é que somos selados pelo Espírito Santo? Quando cremos no Evangelho. Essa é a afirmação de Paulo aqui nesse texto. E ele diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, ou seja, estamos aqui na terra, mas nós somos propriedade de Deus, propriedade de Cristo. O selo de Deus está sobre nossas vidas. E ele continua dizendo, verso 14, que é a garantia, ou seja, esse selo, que é a garantia da nossa herança.
Nós temos o Espírito em nós e essa é a garantia que vamos herdar a vida eterna, a coroa de vida, ou ter a vida como coroa, e nós vamos herdar o reino dos céus com Deus. E aqui continua, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Paulo então termina o verso 14 dizendo que pessoas ainda estão sendo redimidas. A cada dia novas pessoas recebem a Cristo, a cada dia novas pessoas entram para o reino de Deus, estão sendo redimidas e já foram redimidas, na verdade, desde a fundação do mundo. Essas pessoas foram eleitas, escolhidas por Deus para viver uma vida de santidade, herdarem de Deus a vida eterna e têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas como o selo da promessa de que Cristo um dia vai voltar para nos buscar e nos levar para a glória junto com ele. E como eu disse, Paulo termina dizendo para louvor da sua glória. Ou seja, Deus está fazendo tudo isso que foi descrito para o louvor da sua glória. Eu vou ler novamente, tentar ler bem rápido aqui para você entender, do verso 3 até o 14. Foi uma pancada só. Paulo não fez pausa, ele não demorou para falar, não, ele começou a escrever, não colocou nem ponto final nem vírgula. Foi uma enxurrada de informações em um cântico que mostra alguém que conhece a Deus, que conhece o plano da redenção, da salvação de forma profunda. E nós precisamos nos basear e aprender com Paulo isso. Note, verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Uau, que texto fantástico! É a maior expressão de Paulo em glorificar o nome de Deus. Paulo começa a falar no verso 3, logo depois de se apresentar, e só para no verso 14, derramando uma enxurrada maravilhosa, cheia de unção, mostrando o plano da redenção da humanidade que Deus estabeleceu desde o princípio. Então, essa é a primeira parte do capítulo 1. Paulo se apresenta, Paulo saúda os irmãos e em seguida narra todo esse discurso, esse cântico lindo de louvor a Deus. E agora sim, ele passa a falar para os irmãos o porquê e o motivo da carta. Ele então, aqui na minha versão, como eu disse, a NVI, está com o título que foi adicionado posteriormente, é claro, Ação de Graças e Oração. Em algumas traduções esse título pode estar diferente, mas não tem problema. O texto do verso 15 até o verso de número 23 diz o seguinte: por esta razão, começa o verso 15 dessa forma. Que razão é essa? Tudo que ele acabou de falar, do verso 3 até o 14. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então Paulo começa a falar, olha, eu todo dia dou graças a Deus e menciono vocês nas minhas orações. Sabe por quê? Por essa razão, ou seja, por tudo isso que eu falei anteriormente, por tudo isso que ele citou anteriormente nesse lindo cântico. Porque Deus nos resgatou, nos predestinou, nos elegeu, e é por isso que, por essa razão, que ele ora por esses irmãos. E olha por que ele ora mais. Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Então vocês têm fé em Cristo e essa fé reflete o quê? Reflete em amor a todos os santos. Você entende que, assim como Tiago fala, a fé sem obras é coisa morta, está de total acordo com isso que Paulo fala? Os irmãos de Éfeso amam a Cristo. E eles provam isso como?
amando o próximo. Eles acreditam em Cristo e amam o próximo. É o reflexo da fé, é a ação e a reação. E por causa disso, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então Paulo menciona em suas orações todos os dias os efésios. Por quê? Porque eles são pessoas que creem e provam que creem através do amor. Isso é lindo e nós continuamos então o texto vendo o verso 17. Olha o que Paulo pede a Deus por esses irmãos. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando Paulo diz o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está colocando Jesus como menor, inferior do que Deus, ele simplesmente está dizendo, colocando aqui o Jesus que o povo conhecia. Que Jesus é esse? Aquele que passou, que viveu nessa terra. Então, o Deus que esse Jesus Cristo estava sendo guiado por ele, estava seguindo e obedecendo à vontade dele, a esse Deus que é também o glorioso Pai, está aí no verso 17, Paulo pede que ele lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, Paulo está pedindo a Deus, a esse mesmo Deus que Jesus Cristo veio pregar, que Jesus Cristo veio anunciar o seu reino, Paulo pede a esse Deus, dia após dia, por causa dos Efésios, que Deus lhes dê, ou seja, dê aos Efésios, o espírito de sabedoria e de revelação. Espírito aqui, em algumas traduções, vai estar em maiúsculo, em outras traduções vai estar em minúsculo. As traduções que estiverem em maiúsculo, o tradutor entendeu que espírito ali está fazendo menção ao Espírito Santo, e é como se Paulo estivesse pedindo para que Deus dê o Espírito Santo, o Espírito que vai trazer revelação e entendimento para essas pessoas, o Espírito Santo. Em outras traduções vai estar Espírito com E minúsculo, e aqui vai estar fazendo menção ao Espírito do homem mesmo, Espírito de entendimento. Deus iluminar a mente dessas pessoas para que elas tenham revelação e entendimento daquilo que Paulo vai falar agora a seguir. Então, independente dessas interpretações, aqui fica mais coerente imaginarmos que o Espírito que Paulo faz menção seja o Espírito do homem, não o Espírito Santo de Deus. Note por quê. Porque no verso de número 18, ele vai falar sobre os olhos do coração de vocês serem iluminados. Logo dá a entender que os olhos do coração, é claro que o coração não tem olho, está falando do entendimento humano, do entendimento da pessoa. Então que ela receba esse espírito, ou seja, essa sabedoria que virá da parte de Deus, essa revelação, essa iluminação, que vai fazer com que ela consiga observar e seguir a vontade de Deus. Olha só como que o verso 17 termina. Para que o glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então note, muitas pessoas quando leem esse texto, espírito de sabedoria e de revelação, acreditam que a revelação aqui é aquele tipo de revelação em que eu olho para alguém e falo assim, olha, Deus está me revelando isso, isso e isso sobre a sua vida. Não tem nada a ver com isso. A revelação que a Bíblia está tratando aqui é o pleno conhecimento dele. Sabe o que é isso aqui? É a iluminação da parte de Deus para que nós compreendamos as Escrituras, para que nós compreendamos o plano do conhecimento de Deus. Tudo isso que Paulo já compreendeu aqui no verso 1, quando ele discorre esse maior parágrafo, esse cântico. Então ele ora para que os irmãos tenham uma compreensão disso e do pleno conhecimento de Deus. Isso é uma verdadeira revelação. É quando você vai de encontro ao texto e o Espírito Santo ilumina a sua mente para que você compreenda o texto, não a vida do outro, não aquilo que está se passando na sociedade, nada disso, mas que você compreenda e tenha o pleno conhecimento de Deus. Quem é Jesus? Quem é o Pai? Quem é o Espírito Santo? O que as Escrituras dizem sobre ele? É isso que Paulo pede. Isso fica mais claro no verso 18. Ele diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então note, oro também, então ele ora para que os olhos do coração de vocês, olhos do coração o coração não tem olho. Então aqui dá a entender que é o seu entendimento seja aberto, ou seja, seja iluminados pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, a fim de que vocês conheçam. Para que ele ora por isso? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou. A fim de que vocês conheçam o porquê que nós estamos esperançosos, por que ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que nós somos herança de Deus. E Paulo está falando, eu oro para que vocês compreendam isso. O tamanho da riqueza dessa herança, que é a herança de Deus. Qual herança? Nos santos.
Nós, servos de Cristo, somos herança de Deus. Nós somos as delícias de Deus. Ele olha para nós como santos, irrepreensíveis, santificados e justificados pelo seu Filho. É por isso que Paulo está falando que nós somos a herança de Deus. E ele continua então no verso de número 19, e a incomparável grandeza do seu poder. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que Paulo está falando que ele ora para que os irmãos de Éfeso compreendam a esperança, tanto da riqueza aqui dessa herança nos santos, quanto a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Sabe o que está falando aqui? Paulo ora para que os irmãos compreendam essa gloriosa herança, essa revelação que Deus está trazendo e que compreendam também a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco, que cremos. Então ele está falando, eu oro para que vocês compreendam a incomparável grandeza desse poder. E ele diz aqui, ó, conforme a atuação da sua poderosa força. Poderosa força, duas palavras que estão trazendo aqui um significado mostrando que Deus é grandioso e que a força dele é muito grande, que o poder dele é muito grande, é infinito, é incomparável. E nós precisamos compreender isso, compreender a grandeza de Deus. É isso que Paulo está falando. Ele pede esse espírito de revelação, não para eu ficar observando a vida dos outros e falando, Deus está me revelando isso, isso e isso, mas para olhar para as Escrituras e compreender a grandeza de Deus, compreender a grandeza do plano dele e glorificar a ele por isso. Olha o verso como é que continua, o verso de número 20. Esse poder que nós precisamos compreender, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Mais uma vez a expressão regiões celestiais. E aqui Paulo vem e diz, esse poder, esse grandioso poder, ele exerceu em Cristo. O mesmo poder que foi exercido para ressuscitar a Cristo dos mortos é o poder que nós precisamos compreender, que nós precisamos entender. E quando entendermos, nós vamos ver, lembra lá do verso de número 19, ou melhor, do verso 18, que esse poder é herança que está à nossa disposição dia após dia, para que nós possamos clamar. O poder de Deus está à disposição da igreja, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. E muitas das vezes estamos tão atolados, bitolados em acreditar que o poder de Deus é só quando há uma manifestação de cura, ou de revelação, ou de libertação. É muito além do que isso. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós já fomos abençoados. E a oração de Paulo era que os efésios compreendessem a grandeza desse poder que está à disposição deles. Que nós possamos compreender isso também. E continuando, olha só que no verso 20 ele fala sobre as regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então Cristo, ele reina, ele é Senhor, ele está nas regiões celestiais, ele está em um patamar muito acima de tudo e de todos. Olha o que o verso 21 diz, acima de todo o governo e autoridade. Cristo está acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Ele está acima de tudo isso, ele é maior que tudo isso. De todo nome que se possa mencionar. O nome dele está sobre todo nome, é maior do que todo nome. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Ou seja, eternamente o nome de Cristo está sobre todo nome. O poder de Cristo é o maior de todos os poderes. Cristo é Deus. E esse poder de Cristo, o mesmo poder exercido para ressuscitar Cristo dos mortos, está à disposição dos seus filhos. E Paulo quer que compreendamos isso. E ele vem então no verso 22 e diz, continuando ainda a sua declaração sobre Cristo, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então Deus, o Pai, colocou todas as coisas debaixo dos pés do Filho e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então perceba, Deus designou a Cristo como cabeça de todas as coisas. Tudo está sob os pés de Cristo. Todas as coisas, todos os domínios e governos está debaixo dos seus pés. E Cristo é o cabeça da igreja. E note o detalhe, cabeça de todas as coisas para a igreja. Esse poder de Cristo, esse poder de Deus está à disposição da igreja. Quando a igreja clama, Deus escuta, Deus responde, Deus age. Paulo quer que nós entendamos isso, que os efésios entendam isso, a grandeza desse poder que está à disposição, e não somente o poder de curar, o poder de libertar, o poder de revelar alguma coisa.
o poder que ressuscitou a Cristo está à disposição dos filhos de Deus. Então vem e diz que foram colocadas debaixo dos pés de Cristo, que é o cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Então note aqui que Paulo já fala, Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo que tem Cristo como cabeça é a plenitude daquele que enche todas as coisas, é a plenitude de Deus em toda e qualquer circunstância. Sabe o que isso quer dizer? Que a igreja, debaixo da autoridade de Cristo e do poder de Cristo, ela é a maior força que existe nessa terra. Ela está debaixo do poder de Deus. É Cristo, é Deus quem a governa, é Deus quem a direciona a agir, a fazer tudo o que faz. Logo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, aquele que é o Todo-Poderoso, que domina e reina sobre tudo e sobre todos. Então, aqui nós lemos todo o capítulo de número 1 de Efésios. E nesse capítulo de número 1, nós estamos compreendendo várias coisas. Quando a gente lê essa passagem rapidamente, lê esse capítulo rapidamente, a gente nem entende muito bem o que Paulo quis dizer. Mas aqui nós estamos estudando versículo por versículo, para entendermos de fato o que o Senhor está falando conosco nessas palavras, consideradas tão difíceis para muitas pessoas. Até mesmo Pedro, em algum momento, relatou que o apóstolo Paulo escrevia coisas de difícil interpretação que muitos usavam para distorcer a palavra. Ou seja, esse homem tão sábio, tão culto, tão inspirado por Deus, escreveu coisas que estão muito além da nossa compreensão terrena, porque ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Mas o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever é o mesmo Espírito que ilumina a nossa mente para poder compreender o que está escrito. É por isso que nós precisamos meditar nas Escrituras. E é por isso que eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui. Nós estudamos, nós lemos versículo por versículo, viemos falando de coisa por coisa desse capítulo tão lindo, o capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Efésios, considerada a rainha das epístolas, a mais sublime obra literária já escrita. Só pelo capítulo 1 já deu para você sentir o quão importante vai ser esse estudo para a minha e para a sua vida. E eu quero te convidar a continuar atento a esses vídeos. Curta a página do Ministério Levanta e Anda, se inscreva no canal do Ministério Levanta e Anda, ative o sininho, a notificação, que assim que eu postar o vídeo do capítulo 2, você vai receber a notificação e poderá ser muito abençoado pelo capítulo 2 e os demais capítulos que virão. Parabéns por ter chegado até aqui, continue estudando a palavra de Deus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua vida e pedir ao Espírito Santo que continue nos iluminando para compreendermos a sua palavra. Se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo dessa palavra, pela exposição desse texto inspirado pelo Senhor. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que assistem esse vídeo agora. Eu quero te agradecer, Pai, e te pedir que o Senhor, assim como Paulo pediu, reconhecendo que sou muito menor do que ele, tanto em questão de sabedoria, de entendimento, quanto da revelação dessa palavra. Te pedir, Senhor, assim como ele pediu, que o Senhor ilumine a mente dos meus irmãos, a minha mente, para que compreendamos a grandeza do seu poder, a grandeza dessa esperança que o Senhor nos resgatou, que o Senhor, meu Deus, nos salvou. Em nome de Jesus, que possamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, Pai, dia após dia, para louvor da sua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te agradecer mais uma vez e convidar você. Curta a nossa página, se inscreva no canal do Ministério Levanta e Anda e nos vemos no próximo vídeo, onde vamos estudar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.